Pessoal, estamos de volta. Vamos continuar discutindo aqui a constituição do mundo atlântico nesse contexto da expansão marítima, tá bom? Então, nós vimos na aula passada, como poder verificar aí no slide, falávamos acerca da conquista de Ceuta, tá? Ceuta, uma cidade importantíssima no norte da África, no atual Marrocos, uma cidade mercantil, né, e manufatureira importantíssima dentro desse contexto do século XV, tá? Que Portugal conquista. Esse é o marco inicial da expansão marítima, mas também nós vimos que Portugal, o objetivo de Ceuta, a escolha de Ceuta, foi especialmente porque Ceuta era uma região, era uma cidade que, né, estava ligada, né, a uma vasta rede mercantil que atravessava, né, o Saara, né, as rotas transsaarianas, tá certo? E também é importante a gente compreender, né, essas várias rotas comerciais que estão ali envolvidas no contexto do Mediterrâneo, do norte da África, tá, da Ásia, para poder também entender quais eram os desejos, quais eram os anseios, tá, que eram mobilizados por esses conquistadores, por esses navegadores aí nesse contexto do século XV. Tá? Então vamos lá. Vejam só, aqui nós temos as rotas de comércio, tá? Vejam só, Constantinopla, Veneza e Gênova, tá? Veneza e Gênova eram cidades importantíssimas do ponto de vista comercial que estavam ali presentes no mar Mediterrâneo, tá? Constantinopla como uma cidade importante dentro do contexto do Império, né? Dentro desse contexto aqui dessa região, tá? Toda a história aí do Império Bizantino, tá? Então, tanto Constantinopla quanto Veneza e Gênova dominavam o comércio, monopolizando ali as rotas comerciais no mar Mediterrâneo. E uma rota comercial importantíssima que vigorava ali no Mediterrâneo, né, ela ligava, de certa forma, a Europa, tá, ao Oriente através do mar Mediterrâneo, passando pelo Mar Vermelho e chegando no Oceano Índico. Chegando ali na região, né, de Calicut. Tá? Veja que nós temos essa rota aí, ó. Veja aí em vermelho, ó. Passando pelo Mar Mediterrâneo, chegando ali no Mar Vermelho e indo em direção à Índia, chegando ali no Oceano Índico. Veja também que ali no continente africano, nós temos uma setinha vermelha em direção a Ceuta, tá? Em direção a Ceuta. Veja como Ceuta é uma cidade importante do ponto de vista mercantil. Ó, marfim, ouro, pimenta malagueta e escravos, tá? Que vinham ali do sul da África em direção a essas rotas transsaarianas, tá? Que Ceuta era ali uma cidade importante dentro desse contexto. E de Ceuta, tá? Ali do norte da África, ia em direção a Lisboa, ia em direção a Gênova, ia em direção a Londres. E ali também, dessas cidades italianas, não está a setinha ali, mas enfim, a gente sabe, tá? Ia em direção ao norte da Europa. Então essas são rotas comerciais importantíssimas que ligam, através do Mediterrâneo, tá? Que ligam África, continente africano, tá? No caso especialmente o norte da África, mas se você for parar para pensar, tá? A rotas comerciais, a rotas fluviais, tá? Dali, né, da África centro-ocidental, né? África ocidental, África centro-ocidental, que também de certa forma vão ligar, tá, a essas regiões que são banhadas ali pelo mar Mediterrâneo, tá? Veja só que não tem ainda descoberto nenhuma rota que vai circunnavegar o continente africano em direção ao Oceano Índico. Para chegar ao Oceano Índico, nesse mundo europeu, nesse mundo conhecido do século XV, só há duas possibilidades. Ou rotas terrestres, que são dificílimas, que não são fáceis, tá? Ou
é a rota passando pelo mar Mediterrâneo e passando pelo Mar Vermelho, chegando no Oceano Índico, tá? Só que acontece. Aí aqui tem mais, aqui ó, aqui tem rotas também. Aqui são as rotas comerciais do século XV, né? Aqui já de uma forma mais ampla, falando desde o século XIII e XIV, também com um mapa um pouquinho maior, tá? Veja novamente que nós temos setas, né, indo em direção à cidade de Ceuta. Veja como Ceuta era importante mesmo do ponto de vista mercantil, tá? E não foi à toa que Portugal escolhe Ceuta, tá? Mas vejam também que quando Portugal conquista Ceuta, um tempo depois as rotas foram desviadas para outro local. E inclusive esse desvio, né, das rotas de Ceuta para outras cidades, como por exemplo Marrakech, a cidade de Marrakech, esse desvio também beneficiava Gênova e Veneza, porque Gênova e Veneza, nesse cenário europeu mais amplo, era como se fosse uma espécie de adversário econômico de Portugal, tá? Então, enfim, mas vejam aqui que no século XIII e XIV, antes da conquista de Ceuta pelos portugueses em 1415, no iníciozinho do século XV, tá? Vejam que a setinha vai ali para Ceuta. E vejam como que muitas vezes, através de Ceuta, né, e de outras cidades importantes também, nessas rotas transsaarianas, tá? Nós pegamos produtos que são além Saara, tá? Como, enfim, marfim, ouro, malagueta, escravizados, tá? E vejam também como tudo está ligado, tá? Você tem a rota da seda ali em cima. Nós vamos falar bastante, ainda nesse cenário do século XVI, da importância da China nesse contexto. Muitas vezes deixava a China de lado como se não existisse a China nesse cenário. Porque durante muito tempo, gente, a gente teve uma história da expansão marítima, uma história desses séculos XV, XVI, XVII, muito centrado na Europa. Como se a Europa tivesse todo esse domínio, né, esse domínio suposto. E não tinha. É preciso entender essas histórias, primeiro, com as conexões entre elas. Segundo, perceber, né, que a história europeia ela tem que ser... A Europa era uma província, uma espécie de província. Temos que provincializar a Europa nesse contexto. A Europa não tinha todo esse domínio, quanto parece ter, não. Tá? A China era importantíssima. Tinha a Rota da Seda. Né? A Rota da Seda que atravessava todo o Oriente, né? Em direção a cidades importantes, como por exemplo Constantinopla, né? E a partir dali, né, sendo orientadas para toda a Europa, tá? Para regiões importantes, né, da Europa, feiras importantes na Europa, que também se lançavam de produtos oriundos dessa Rota da Seda, tá? Verifiquem ali também outros produtos, né, oriundos da Índia que por rotas terrestres também vão chegar à Europa agora, tanto no 13 quanto no 14 e ainda no 15, tá? E ainda no iniciozinho do 15 até a segunda metade do 15, não temos ainda uma rota que circunnavegue o continente africano, do Oceano Atlântico passando para o Oceano Índico. Isso ainda não temos. Isso talvez tenha sido, né, a grande descoberta no contexto da expansão marítima portuguesa, tá, nesse cenário. Tá certo? Mas enfim, esse é o mundo do século XIII, esse mundo é o mundo medieval. São aquelas redes mercantis que nós falamos nas aulas da sociedade medieval. Aquelas redes mercantis que ligam o norte ao sul da Europa, que ligam a Europa, a África, a Ásia, que mostram que dentro desse contexto, dessas redes mercantis medievais, tá, nós precisamos articular a Rota da Seda. Né? Portanto, precisamos articular com a história da China, que é muito deixada de lado e que os historiadores brasileiros,
né, os historiadores ocidentais, né, pensando de uma forma geral, precisam resgatá-la, precisam compreender a centralidade da China, a importância da China nesse cenário. Tá? Por isso que nós dizíamos, né, que é preciso compreender essas historicidades a partir de uma perspectiva global, a partir da conexão de diferentes áreas. Porque com isso você vai ter, de fato, né, uma história mais apurada, mais cuidadosa, mais fidedigna, né, dentro do que é possível, né, mais verossímil, como eu costumo falar. Né? A gente não tem a verdade na história, mas a gente precisa ser verossímil. Quanto mais apurado é o nosso conhecimento, o conhecimento da documentação, o cuidado, né, com a documentação, utilizando um método legal, a gente tem uma história mais verossímil, né? Mais verossímil com o que de fato aconteceu. Tá certo? Então essas são as rotas comerciais entre a Europa e o Oriente. Percebam como a Europa está profundamente ligada ao Oriente por várias rotas, como por exemplo a Rota da Seda e várias outras rotas comerciais. Há uma rede mercantil que liga isso tudo. Tá? Enfim, e aí a gente precisa falar, né, de uma coisa que acontece, né, que aconteceu em 1453, que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Isso foi um fenômeno histórico importantíssimo. Tá? Durante muito tempo, 1453, ou às vezes utilizava-se a data da chegada de Colombo à América, em 1492, enfim. Né? Foram datas que eram vistas como inaugurando uma Europa moderna, ou seja, como se a Europa aqui, em 1453 ou 1492, deixasse de ser medieval, né, e se tornasse a história moderna, uma Europa moderna. Né? A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né, foi muito importante. Na verdade, desde quando os turcos otomanos, né, passaram a ter uma força, né, na região, né, da onde era domínio do Império Otomano, né, sempre desejavam tomar o Constantinopla, não conseguiam, até que de fato em 1453 conseguiram. Não foi fácil, foi um conflito que durou bastante tempo, tá? Mas conseguiu. E isso, caramba, isso mudou, isso foi, né, no contexto da época, né, isso foi visto de uma forma até um pouco assustadora, porque a tomada de Constantinopla, e inclusive de outras regiões, né, próximas, poderiam de repente ter desencadeado que o Império Otomano poderia de repente ter tomado toda a Europa. Poderia ter acontecido. Não aconteceu. É aquele negócio, né? A história não é teleológica, ela pode ter acontecido, poderia não ter acontecido, e a gente verifica ali, tenta compreender, né, de fato como foi que foi possível acontecer o que aconteceu, né, sem ficar buscando, né, causas necessárias para explicar alguma coisa. Tá? Então, enfim, Constantinopla foi tomado pelos turcos otomanos. Constantinopla, que era, né, cidade importantíssima, né, do chamado Império Bizantino, enfim. E aí, com a tomada de Constantinopla e a tomada também de outras regiões pelo Império Otomano, passaram a ser cobrados, tá, determinados impostos para fazer aquela rota que era feita classicamente do Mar Mediterrâneo passando pelo Mar Vermelho, chegando ali ao Oriente. Então passa a ser cada vez mais necessário a constituição, tá, a busca de uma nova rota para as Índias, já que aquela rota estava sob domínio turco-otomano. E o domínio turco-otomano não é que proibia a passagem por ali, tá? Mas, evidentemente, se cobrava uma carga de impostos muito alta. E essa cobrança de uma carga de impostos muito alta encarecia os produtos, tá? O que, evidentemente, reduzia os lucros, tá, desses comerciantes que mobilizavam essas rotas comerciais. Tá? Aqui tem, né, a evolução do Império Otomano. Tá? Em rosa, né, nós temos aí, ó,
o crescimento desde 1300, né? Aí vão tendo outras aquisições de 1300 a 1359, de 1359 a 1451. Então vocês vão vendo ali, ó, que vai crescendo, né? Vai crescendo as possessões do Império Otomano. De uma tribo, né, específica ali, de uma determinada região, eles vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão ganhando força, né, e vão tomando várias outras regiões, e vai sendo ali a força política, militar mais importante dos muçulmanos nesse contexto aí do século XV e XVI. Tá? Ali, ó, em verdinho, tá? Vocês vão vendo ali, ó, em verdinho, 1451 a 1481, tá? Era no contexto de Mohamed II, né? Que se toma Constantinopla, tá? Aí você tem o Selim I, que também foi uma figura importantíssima. Vocês percebam que né, os turcos otomanos estavam se expandindo ali também para regiões da Europa. Veja que chegaram em Budapeste, Belgrado, tá? E realmente tinham todas as condições, tá? Se não fossem determinados aspectos que a gente pode explicar posteriormente, poderia de repente ter tomado boa parte da Europa, ou até toda, né? Vai saber, enfim. O se, né, costumam falar assim, o se não existe na história. Não, existe sim, porque o se pode nos ajudar a pensar. Não aconteceu dessa forma, também por quê? Por quais razões? Tá? Enfim, então, o que vocês precisam pegar aqui de legal é que a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e não só Constantinopla, outras regiões, tá, fizeram com que aquela clássica rota comercial que nós vimos passando do Mar Mediterrâneo pelo Mar Vermelho e chegando ali às Índias, ou mesmo outras rotas terrestres, tá? Outras rotas terrestres que ligavam a Europa ao Oriente, passaram agora a ter, né, o controle desses turcos otomanos, que inclusive, né, continuaram a expandir o seu domínio, tá, para regiões da Europa, do Oriente Médio, do norte da África, como fica claro nesse mapa. Tá? E aí, com o aumento desses impostos, com a presença desses turcos otomanos, tá, nessas regiões, foi preciso buscar uma nova rota. Foi preciso buscar, né, novas formas, né, de se alcançar, de se chegar, né, ao comércio com as Índias de uma forma mais barata. E esse era o grande desejo, tá, tanto dos portugueses, como também, né, dos espanhóis, como também de Colombo. O desejo de Colombo era chegar ao Oriente. O desejo de Colombo era chegar à Índia, né? Porque se sabia que chegando à Índia, buscando uma nova rota para a Índia, né, se encontraria uma rota que não tivesse mais essa presença turco-otomana, essa presença desses impostos, altos impostos, pesados impostos, né, mobilizados aí pelos turcos otomanos. Tá? Aqui nós temos um mapinha, né, mais legal, tá? Então vocês podem verificar aí, ó, o Mar Mediterrâneo, né? A cidade aí de Constantinopla, essas cidades aí, enfim, importantes aí nesse contexto, né, grego, tá? E aqui também é legal o seguinte, a gente perceber o imaginário medieval, que é o imaginário dessa época, tá? Acerca dessas regiões. Vejam o seguinte, não se sabe direito na mentalidade, no horizonte mental de um europeu do século XIV, XV, tá? Não se sabe exatamente o que tem dali. Se conhece o norte da Europa, se conhece bem as regiões ali da África Ocidental, tá? Mas, além do Cabo Bojador, como está colocando ali para vocês no mapa, tá? O Cabo Bojador, nós vamos ver que era uma região de difícil acesso por conta da dificuldade do retorno,
né, do retorno para a Europa, por conta do regime de ventos existente ali na região, tá? Mas assim, além do Cabo Bojador, né, além Saara, não se conhecia muito bem o que tinha ao sul do continente africano. Não se sabia a extensão territorial ao sul em relação, né, ao que se conhecia do continente africano. Então, muitos mapas, né, o continente africano vai ser representado até um determinado momento. Tá? Não se conhecia, evidentemente, a América toda. Não se sabia o que era isso aqui. Tá? Já disse a vocês que Colombo morre sem saber que chegou um continente, um novo continente. Tá? Então, enfim, a gente também precisa, né, compreender esse universo mental que a cartografia, que os mapas da época nos demonstra, né, nos indica alguma coisa. Tá bom? Então, um abraço. Né? Na próxima aula, vamos continuar aqui nesse ponto.